Olá, como vai? Você que está ligado no nosso canal no YouTube, nós estamos aqui de volta trazendo até você mais uma mensagem de edificação, uma mensagem de advertência, uma mensagem de alerta sobre um tema da Palavra de Deus, um tema atual, um tema que traz dúvida ao coração de muitas pessoas. Aqui na igreja, algum tempo atrás, nós fomos questionados a respeito se nós não podíamos dar um estudo sobre falsos profetas. E nada mais atual do que falar sobre isso nesses tempos em que várias vozes têm se levantado pelo mundo com doutrinas, com ensinamentos dos mais variados possíveis e muitas vezes que se confrontam para que a gente possa falar sobre falsos profetas. Nesse tempo de crise moral, crise emocional, crise financeira, principalmente vivida no Brasil, muitas pessoas têm se levantado para mostrar as saídas que nós devemos ter, o que devemos fazer, tendo algumas atitudes mirabolantes que são ensinadas e que têm levado muitas pessoas a ficarem preocupadas. Eu quero te dizer que isso não é novo. Falar de falso profeta não é algo novo. Primeiro porque o inimigo das nossas vidas, aquele que tenta nos separar do amor de Deus, da direção do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, ele não é criativo. A própria palavra diz isso, que tudo que ele faz é coisa antiga, coisa já passada, e a gente deveria prestar um pouquinho mais de atenção para não ser enredado em ciladas. Em Eclesiastes capítulo 1, no verso de número 9, diz assim: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará de modo que nada há de novo debaixo do sol. Aqui a gente vê que nós somos indesculpáveis quando caímos em ciladas ou enganos, porque não há nada novo debaixo do sol. Tudo que acontece aqui já ocorreu e nós temos que estar preparados para identificar essas coisas, para identificar o que é verdadeiro daquilo que é falso, do que é enganoso daquilo que é verdadeiro. Nós precisamos tomar cuidado e a gente precisa começar definindo na nossa situação o que é um falso profeta. Muitas são as definições que existem, mas eu encontrei uma que achei muito interessante, que é de um famoso teólogo protestante chamado Karl Barth. Ele diz o seguinte, que o falso profeta é o pastor que agrada a todo mundo. É o pastor que agrada a todo mundo. Os profetas foram levantados por Deus para darem testemunho, para mostrarem a direção, para corrigir, para redarguir, para mostrar o que Deus deseja de cada um de nós, das pessoas, das suas criaturas no mundo atual. E com certeza, quando se faz isso com sinceridade, quando se faz isso baseado na palavra de Deus, nós vamos levantar contra nós situações de desconforto, situações em que as pessoas não vão gostar daquilo que está sendo falado, porque estamos uma mensagem que confronta o erro, confronta o pecado, confronta o abandono da direção de Deus para as criaturas. Na realidade, o que os falsos profetas de hoje fazem é exatamente aquilo que faziam os falsos profetas dos tempos antigos. Eles se infiltram no meio do povo, tentando no momento da crise dizer que para eles ficarem tranquilos, que tudo vai dar certo, que não há nada errado, que isso é momentâneo, que Deus vai abençoar de qualquer maneira, a maneira como a gente está, não precisa ter grandes reformas, não precisam haver grandes mudanças, porque Deus vai abençoar. Tome cuidado com isso. Mesmo quando há uma crise espiritual, as pessoas vinham com essa conversa. E o que a gente vê hoje? A gente vê hoje a mesma situação. Pessoas aí pregando prosperidade, pregando bênção, pregando cura, mas dizendo muito pouco sobre arrependimento, muito pouco sobre santidade, muito pouco sobre a esperança no porvir e não nas coisas simplesmente do aqui e do agora. A gente vê isso na palavra de Deus acontecendo na época de Ananias e Jeremias. Ananias e Jeremias eram dois profetas. Jeremias, o profeta verdadeiro, um profeta conhecido como profeta que chorava muito, até pelo peso daquilo que ele tinha que falar, das coisas com que ele havia de dizer, e Ananias, que era aquele falso profeta que falava que estava tudo muito bem. A situação de Israel era uma situação caótica, uma situação de afastamento de Deus, uma situação de idolatria, uma situação de temor mesmo do Senhor deixado de lado. E Ananias se levanta e traz uma profecia maravilhosa, uma mensagem maravilhosa, dizendo que estava tudo tranquilo, que eles não precisavam se preocupar, porque Deus traria de volta, restituiria Israel de tudo aquilo que havia sido perdido, mesmo quando Israel vivia muito afastado de Deus em idolatria. Veja o que Jeremias diz no capítulo 28, verso 1 a 4. Isso aqui é Ananias falando no livro de Jeremias, capítulo 28, verso de 1 a 4. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os à Babilônia. Verso 4.
Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. O que Ananias fez? Profetizou que Deus restauraria Israel, que restauraria o culto, que traria tudo de volta o que havia sido roubado de utensílios da casa do Senhor, do templo do Senhor. Jeremias sabia que a nação estava longe da vontade de Deus. Jeremias sabia que a nação estava afastada dos propósitos de Deus, vivendo de uma forma caótica. E ele respondeu, veja o que ele respondeu no versículo 6 a 9 do capítulo 28 de Jeremias. Disse, pois, Jeremias, o profeta, Amém. Assim faça o Senhor conforme as tuas palavras que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a palavra será conhecido como profeta de fato, enviado pelo Senhor. Sabe o que Jeremias disse? Olha, se cumprir, tu serás profeta. Eu estou te desafiando para você dizer que vai haver paz sem uma restauração do povo, sem uma volta do povo aos princípios do Senhor. Isso eu quero ver. E se isso se cumprir, você será considerado um profeta. Ananias, que era o falso profeta, não se deu satisfeito com essa réplica de Jeremias, essa advertência de Jeremias, e foi desafiar Jeremias trazendo uma nova palavra. Em Jeremias capítulo 28, versículo 10 e 11 diz assim, então o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo, assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando seu caminho. Ele quebrou os canzis, os colares de Jeremias, mostrando que o Deus faria assim, destruiria Nabucodonosor, restauraria Israel dessa maneira, tirando o peso que esse rei idólatra tinha sobre o povo de Israel. E Jeremias, aborrecido com isso, porque sabia que era mentira, sabia que estava levando o povo à frustração, vendo que o povo estava acreditando naquilo, acabou indo embora. Diz a palavra que ele foi tomando o seu caminho. Mas o Senhor o chamou de volta. O Senhor quis que Jeremias voltasse ao povo para mostrar àquele povo que isso era um engano. O Senhor orientou e falou, volta, vai lá e fale com Ananias. Irmãos, o que Deus está mostrando aqui é que é para a gente lutar contra as falsas profecias, que é para a gente não se acanhar, para a gente não ficar temeroso de não ser aceito, é para a gente chegar e proclamar a verdade, mesmo que essa verdade traga contra nós uma visão que somos radicais, que somos pessoas duras demais, como era o fato com Jeremias. O Senhor falou, vai lá e volta. Não deixe que essas pessoas te considerem pessimista, te considerem duro demais, fale a verdade. Jeremias, capítulo 28, versículo 15 e 17, volta e diz, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que lançarei sobre a face da terra e morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano. Olha só que coisa. A palavra de Deus voltou, se cumpriu, mostrando que era um engano. O que de fato acontece logo após isso? Jerusalém é tomada. Jerusalém é feita cativa. Os utensílios do templo são levados pelos invasores e todo o culto é desmantelado naquele momento por causa daquele povo que não aceitava voltar a andar segundo a orientação do Senhor, porque acreditava numa profecia falsa de Ananias, que se mostrou uma fantasia, se mostrou uma ilusão, se mostrou uma mentira, uma coisa de coração, de sentimento, sem nenhum valor espiritual. Irmãos, a situação hoje não é muito diferente disso. Muitas profecias bíblicas estão para se cumprir. Os princípios e as perspectivas não são boas, porque a gente vê aí uma promessa de que nos últimos tempos sobreviriam tempos trabalhosos. Estamos cercados por más notícias. Nós estamos vendo que as pessoas não têm acreditado que os tempos finais estão se aproximando. E a palavra de Deus deixa isso muito claro. E estão se pregando apenas um evangelho puramente positivo, onde tudo eu posso, onde nada de ruim vai acontecer, onde nada há de justiça ou de juízo sobre a vida das pessoas. E não é isso que a palavra de Deus diz. Os sinais dos tempos estão claros, irmãos, e eu quero compartilhar com você alguns desses sinais. Primeiro sinal que os fins dos tempos estão se aproximando é o engano sendo espalhado. Em Mateus 24, 5 diz assim, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A gente vê aí várias pessoas se aparecendo como profetas,
como mestres, até mesmo como Jesus pregando a palavra, e esse engano tem sido espalhado, tem crescido aí pelo mundo, uma série de falsas religiões, falsas doutrinas se espalhando no meio do povo de Deus. Outro fato interessante são as guerras e revoluções que têm crescido a cada momento, a cada tempo a gente vê uma guerra, uma revolução estabelecida. Em Lucas capítulo 21, verso 10, diz a palavra assim: então lhes disse, então levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Uma das profecias era que as revoluções e as guerras iriam se aumentar. E a gente vê hoje o número de guerras e revoluções pelo mundo todo, cada dia maiores e mais catastróficas, mais cruéis estão acontecendo. Haveria aumento também das catástrofes naturais. Lucas capítulo 21, verso 11, haverá grandes terremotos, fomes, pestilências em vários lugares e coisas espantosas. A gente tem visto mesmo coisas espantosas. A gente vê aí recentemente tsunamis, recentemente aquelas nuvens que causaram uma destruição muito grande aqui mesmo no Brasil, coisas que a gente nunca tinha visto. A gente vê que estão se aproximando cada vez mais situações como essa. A gente vê o aumento do pecado e o esfriamento da fé. Olha só o que diz Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quantas pessoas que nós nos lembramos começaram conosco a caminhada de fé e hoje estão fora da igreja. Seu amor diante do Senhor se esfriou, seu amor diante da palavra de Deus já não é mais o mesmo. Quantas pessoas estão afastadas de Deus, afastadas das famílias por causa dessa questão do conhecimento, da soberba, do desejo, da avareza, né? Estamos vendo isso aqui, o aumento do pecado, né? O pecado nunca foi tão descarado como está hoje e as pessoas acham isso normal, de uma naturalidade incrível, né? A gente olha para a palavra de Deus e diz que vai haver uma multiplicação do conhecimento. Daniel capítulo 12, verso 4 diz assim: muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Outra coisa interessante, haverá muita celebração e pouca preocupação com a fé. Mateus 24, verso 37 e 39, pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Outro dos sinais é que os cristãos seriam perseguidos. Olha o que diz Mateus 24, verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, a gente vê que os sinais estão aí. E o que tem se pregado hoje? Tem se pregado que o pecado é inofensivo para a salvação, que Deus vai salvar todo mundo. Tem se pregado a fé em si mesmo, né? Se você pode, você consegue, você realiza, porque você tem poder, você faz, você acontece. Tem se pregado que a igreja tem que se atualizar, que a igreja tem que ser moderna, que a igreja não pode ser tão radical, não é? Então a gente tem visto aí umas coisas estranhas acontecendo. Pessoas dentro das igrejas vivendo com pecados ocultos, pecados que para ela não incomodam mais e ela guarda, mas tem a sua vida de fé e a sua vida em pecado no restante da semana, fora dos cultos. Pessoas dentro da igreja vivendo sem compromisso com o reino de Deus. Eu me lembro do tempo que eu me converti, as pessoas com compromisso, as pessoas com dedicação. A gente vê hoje uma falta de compromisso e só faz aquilo que acha bom para si. A gente olha para a palavra de Deus e vê pessoas dentro da igreja vivendo com hábitos, ações, temperamentos que não se transformam. Pessoas em ira, pessoas que arrumam confusão, pessoas que fazem fofoca, pessoas que não deixam o Espírito Santo transformar a sua vida interior. Pessoas dentro da igreja, mas envolvidas com o mundo, com as coisas do mundo, com os valores do mundo. Irmãos, a gente olha para tantas outras coisas que a gente poderia colocar aqui e pode ter certeza que as coisas não estão indo só bem. Não são só revelações de que você vai ser abençoado, que você vai ser próspero, que você vai ser feliz. A gente tem uma mensagem de arrependimento, tem que ter uma mensagem de fé, tem que ter uma mensagem de compromisso, de aliança com o Senhor, que está sendo deixado de lado. O que Jesus ensinou a respeito disso? Olha o que Jesus ensina, Mateus capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha o que diz, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres,
os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Irmãos, o que a gente tem mais visto hoje são cada pessoa, cada ministério aí que tem abordado e tem dado espaço a esses falsos profetas, ensinando coisas avassaladoras, destruidoras, heresias profundas, tirando a simplicidade do evangelho que é pregada há séculos, trazendo novos ensinos que nos afastam da verdade de Cristo. Olha o que diz 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não dei créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Irmãos, a gente vê aqui um alerta, que nós não podemos cair nessa armadilha. Primeiro temos que conhecer a palavra de Deus, para poder identificar o erro. Temos que ser os bereanos, aqueles crentes que iam conferir na palavra aquilo que havia sido dito pelo homem de Deus, ou que o homem que se julgava homem de Deus, para saber se aquilo estava sendo interpretado corretamente à luz da palavra de Deus. Nós temos que ser pessoas assim, temos que estar baseados na palavra de Deus. E temos que tomar cuidado e identificar os falsos profetas. Aí você pode estar perguntando, mas como é que eu identifico os falsos profetas? A Bíblia é interpretada pelos falsos profetas da sua forma, do seu jeito. Ela foge das interpretações que nós sempre aprendemos como corretas. Aquelas que são interpretações com uma exegese, com uma hermenêutica correta. A gente vê que essas pessoas, elas mudam o que a palavra de Deus diz para confirmar aquilo que elas querem ensinar. As suas profecias não podem ser conferidas com o resultado. Irmãos, olha o que diz Deuteronômio capítulo 18, verso 21 e 22. E se disserdes no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, e não tenhas temor dele. As profecias, irmãos, elas têm que ser checadas. As profecias aconteceriam, tinham cumprimento a curto prazo, para que a igreja pudesse identificar se aquilo que aquele homem falava era verdade, para que a igreja pudesse avaliar se realmente ele era um profeta. Você quer um exemplo disso? A viúva de Serepta. Em 1 Reis capítulo 17, versículo 24, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que és profeta de Deus, és homem de Deus, porque a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, ele profetizava, acontecia e as pessoas viam. O que se faz hoje? Se profetiza a longo prazo, se profetiza coisas que a igreja não consegue confirmar. E essas pessoas saem por aí falando essas coisas e depois elas vão embora e fica uma falsa esperança, fica uma frustração na vida do povo de Deus porque não se cumpre, não são verdades, não há como se cumprir, se confirmar segundo a palavra de Deus. Cuidado com isso. A gente olha para a palavra de Deus e vê que os falsos profetas têm sede de poder. Irmãos, os falsos profetas têm sede de poder, ele quer ser mais conhecido, ele quer ser mais importante que Jesus, ele quer ser mais importante do que todos os outros pastores, aquelas pessoas sérias que trabalham para levar a mensagem de Deus. Irmãos, o profeta verdadeiro não se preocupa com isso, importa que ele cresça e eu diminua, mas o falso profeta, ele tem sede de poder, ele se acha melhor que os outros, ele quer se destacar dos demais, com ensinos bíblicos inéditos que só ele conseguiu achar, com as grandes revelações que só ele tem, descobrindo novas interpretações bíblicas, dando muito mais valor a títulos pessoais para engordar o seu currículo, para que ele seja conhecido, não é? Por vários nomes. Irmãos, a palavra de Deus é clara, o foco é Jesus. A palavra que salva é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Quem cura, quem liberta e quem faz a obra é Jesus e o Espírito Santo de Deus. E a gente não deve valorizar, supervalorizar, ter super crentes como dirigentes da nossa vida. Irmãos, a palavra é muito clara com isso. Nós temos que olhar os frutos que essas pessoas dão. Os frutos, irmãos. Os frutos do profeta verdadeiro são doutrina sadia. Os frutos do profeta verdadeiro são vida santa. Mas, para que a gente identifique isso, eu e você temos que conhecer a palavra. Por isso, meu irmão, dê valor ao estudo da palavra, dê valor ao seu devocional, dê valor aos estudos da sua igreja. Procure conhecer profundamente a palavra para que você não seja enganado por esses falsos profetas, por essas pessoas que vêm com palavras vãs, palavras que não edificam e palavras que alegram somente o coração, mas no fim trazem frustração. Que Deus te abençoe, que você tenha um lindo dia na presença do Senhor.